A paz a todas, bem-vindas. Amado Deus, querido Pai, Senhor Criador dos céus e da terra, estamos aqui, Pai, para mais uma vez buscar a Tua face, louvar e engrandecer o Teu nome. Senhor, toma este momento em Tuas mãos, dirige, Pai, como o Senhor desejar. Traz, Senhor, aqueles que desejam participar e por alguma razão estão impedidos de chegar. Abra o processo para que eles venham, para que eles cheguem, para que eles participem deste momento de adoração e louvor a Ti. Fala conosco, Senhor, por meio da palavra, por meio das louvores, das orações, Senhor. Em nome de Jesus. E tira qualquer impedimento que possa haver, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Com 1 Timóteo, capítulo 6, verso 15 e 16. Diz assim: Ele é o bendito e único soberano, Rei dos reis e Senhor dos senhores, o único que é imortal e habita em luz inacessível, a quem ninguém viu e nem pode ver. A ele seja honra, poder, para sempre. Amém. Esse é o apóstolo Paulo conversando, enviando carta ao seu discípulo Timóteo. Já estava no fim da sua vida, mas ele deixa o momento da despedida da carta, lembrando quem é o nosso poderoso Deus. E o nosso poderoso Deus é esse. Ele é Rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele está acima, ele é o único imortal. Ele habita em luz inacessível, que ninguém pode ver, mas a ele toda a honra, toda a glória, todo o poder. E é por isso que nós podemos confiar no nosso Deus, que Ele tudo vê, porque Ele está acima de toda circunstância. Esse é o nosso Deus a quem devemos honrar, quem devemos louvar, e que hoje, nessa noite, o nosso coração se abra para estar diante desse Deus todo-poderoso, mas que não nos rejeita, que nos recebe, não é? Então, devemos adorar a esse Deus que é Rei, que é poderoso, mas é acessível a todos nós. É inacessível porque ele está distante de qualquer patamar humano, mas ele é próximo de nós, como um Deus humano que se fez carne na pessoa de Jesus Cristo. A ele toda a honra, toda a glória, e eu convido você, então, a junto comigo louvar e adorar. Consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Pois por suas mãos foram criados terra, céu e mar, e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei
foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus, a honra, a glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Amém. Esse culto é aquele culto que tem 2 momentos de palavra e tem 2 momentos de oração. E o primeiro momento de oração é esse, em que a gente agradece ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado, nos tem entregue, por todas as coisas boas, porque Ele é bom, não é? Apesar da pandemia que nos assusta, dos desafios do dia a dia, Ele nos assusta, mas o Senhor permanece bom. O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que nós lemos agora na palavra. Então, você tem a oportunidade agora de... Levanta a sua mão, que aí eu vejo aqui pela ordem quem é que eu vou chamar para... Isso, Janete, para contar as bênçãos, e a seguir eu já vou pedir a Regina para agradecer a Deus por dessas ações de graças que as pessoas vão se referir. Nós vamos orar com Regina. Regina. Pai, em nome de Jesus, eu quero louvar e engrandecer o teu nome, Senhor, mais uma vez nesse dia. E eu quero agradecer, Deus, por esse home care que o Bruno recebeu de presente do Senhor. Nós estamos reunidos nessa noite e estamos com nossos corações gratos, Deus, por essa bênção e essa vitória que essa família recebeu, Senhor. Que o Senhor continue abençoando o Bruno, Senhor, com as tuas boas mãos, continue sobre a vida dele. E se ele precisar de mais alguma coisa, sabemos que o Senhor há de suprir. Muito obrigada, Deus, por esse presente. Muito obrigada pela vida da Cirleia, Senhor. Ela está agradecendo porque nesse período, Senhor, tão triste que temos passado, ela está sobrevivendo, Senhor. Eu sei que não só ela, mas todos nós temos visto a tua misericórdia sendo renovada sobre as nossas vidas, Senhor, e eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela Cirleia. Agradeço também o Senhor, Deus, para aquele ciclone que passou ali em Moçambique, Senhor, essa notícia tão maravilhosa, Jesus, que as vidas foram poupadas, Senhor, que ele não foi tão forte como daquela outra vez, Senhor, mas que o Senhor teve misericórdia, o Senhor assistiu, Senhor, esteve presente ali em Moçambique, Deus, e poupou aquelas vidas. E eu te louvo, Deus, e te agradeço. Muito obrigada, Senhor. Também, Senhor, te agradeço pela vida da Glauce. Senhor, em nome de Jesus, por sua melhora, Senhor. Louvado seja teu nome, Jesus, pela vida da Glauce.
Ó Deus, continua com a vida da tua filha, Senhor, naquilo que ela tiver necessidade, naquilo que ela tiver precisando. Eu te agradeço, Senhor, porque até aqui o Senhor está ajudando a tua filha. Também, Senhor, quero te agradecer pela vida do seu Léo, Deus, pela Denise, a sua esposa. Senhor, o Senhor praticamente, com certeza, ressuscitou essa vida, Senhor. É sinal que o Senhor ainda quer fazer coisas grandes, Senhor, através desse homem. Senhor, no nome de Jesus, Senhor, continua abençoando, Deus. Continua, Senhor, restaurando. Muito obrigada pela vida do seu Léo, Deus. Seja com ele. Muito obrigada pela vida do Paulo, Senhor, do Paulo Arantes. Senhor, a família estava tão preocupada. Oh, Deus, mas mais uma vez o Senhor foi com ele. E eu te agradeço pela vida do Paulo. Senhor, que ele tenha uma plena restabilização, Senhor. Que ele, Senhor, se levante para a glória do teu nome, Senhor. Eu te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Também, Senhor, te louvo e bendigo o teu nome, Senhor, porque tu é Deus, Senhor, que age naquilo que o Senhor quer. Ou o computador, Senhor, da Ivani, Senhor, apagado, mas o Senhor é Deus, Senhor. E eu te louvo e te agradeço que até o computador o Senhor ressuscitou, Deus. Muito obrigada, Senhor. Ela possa usufruir dele ainda por muitos dias, Senhor, para a glória do teu nome. E eu glorifico e exalto o teu nome, Senhor, pela chegada da vacina. Em nome de Jesus, eu sei que ela vai chegar para todos, Senhor, e ninguém vai ter complicações, não haverá alergia. Senhor, no nome de Jesus, ninguém morrerá por causa da vacina, ao contrário, Senhor, será motivo de júbilo e de alegria, e que o Senhor, continue tratando dessas vacinas, Senhor, para a glória do teu nome. Espírito de Deus, que qualquer partidarismo, Senhor, qualquer confusão, tumulto, Senhor, em relação a essa vacina, que o Senhor possa apaziguar e que ela chegue até nós, Senhor, com toda tranquilidade. Senhor, sabemos que o Senhor é poderoso para fazer. E eu te louvo, Senhor, nessa noite e te agradeço. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, nós vamos ouvir agora a primeira palavra, o primeiro momento de reflexão bíblica com a Ivani. A seguir, a gente tem oração e, novamente, mais uma palavra, né? Como sempre, no culto do almoço a gente faz. Por quê? Porque nesse horário, os funcionários do Galeão estão no horário de janta. Então, tem gente que primeiro janta e vem para o culto, e tem gente que vem para o culto e depois vai para a janta. Então, é por isso que a gente faz 2 momentos de oração, palavra, também, tá? Então, eu vou orar agora pela Ivani. Seja bem-vindo a todos. Vamos ouvir a palavra. Senhor, em nome de Jesus, quero te agradecer pela vida da tua filha, Ivani, que ela traduza o teu recado ao nosso coração, que o nosso coração se abra para receber de ti a tua palavra, o teu alimento nessa noite, o teu bálsamo, a tua força e o teu poder. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Boa noite. A paz do Senhor Jesus a todos. Quantas vezes nós estamos na nossa vida passando por tribulações, né? Aliás, o que a gente temos momentos de alegria, mas as tribulações, elas são sempre presentes. Mas nós temos que ser gratos, porque nós temos alguém que toma as nossas dores. Nós temos alguém que nos defende. Esse alguém é o Senhor. E eu quero convidar a vocês a abrirem as suas Bíblias no Salmo 28, onde Davi, o rei Davi, ele está passando por uma situação parecida com essa, e ele clama ao Senhor, e o Senhor responde. E Davi passa a exaltar, a glorificar esse Deus maravilhoso. É o Deus de Davi, é o nosso Deus também. É o Criador dos céus e da terra. E no versículo 6 diz assim:
Bendito seja o Senhor, pois ouviu as minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia e dele recebo ajuda. Meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. O Senhor é a força do seu povo, a fortaleza que salva o seu ungido. Salva o seu povo e salva o seu povo e abençoa a sua herança. Cuida deles como seu pastor e conduze-os para sempre. Ele começa falando que Deus ouviu as súplicas deles. Nós sabemos que o Senhor ouve e responde orações. Lá em Jeremias 33:3, o Senhor fala isso bem claro para nós. Clama a mim e responder-te-ei. E aí ele fala mais, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Mas nós, quando temos situações difíceis, devemos clamar ao Senhor. Devemos procurar aquele que pode resolver. Não adianta nós nos virarmos para as pessoas que estão do lado e pedir o socorro delas sem antes pedir a direção e a ajuda do nosso Deus. E outra coisa, não é só pedir ao Senhor, nós temos que pedir aquilo que está conforme a sua vontade, ou seja, aquilo que está conforme a vontade do Senhor, que é o que diz lá em 1 de João, no capítulo 5, versículo 14. Esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Porque senão poderíamos pedir qualquer coisa e Deus teria que fazer? Não. É segundo a vontade dele. Mas o bom de tudo é saber que ele responde. Ele responde às orações, ele socorre. O salmista diz aqui que o Senhor é a força e o escudo dele. Ora, força, nós precisamos de força para sobreviver, nós precisamos de forças para encarar as situações que estão se apresentando a cada um de nós. Se nós não tivermos força, nós não vamos suportar as pressões, os desafios. Ele diz aqui que o Senhor é escudo. Na época do rei Davi, escudo era uma coisa muito pesada. Tinha que se fazer muita força. Mas no nosso tempo, nós não temos um escudo físico para nos defendermos, mas nós temos aquele que é o escudo. E só alguém como o nosso Deus é forte o suficiente para segurar um escudo, para ser esse escudo. Então, queridas, seja qual for a situação, o problema que está se apresentando, lembre-se, tem um Deus que ele é o escudo, ele é o próprio escudo. E a força dele sustente, protege, te defende, te guarda. Você não precisa se preocupar em ter um escudo físico ou qualquer outro tipo de ferramenta para se defender. O nosso Deus, ele é o escudo, ele tem a força para nos guardar de todo mal, seja um mal que venha a atingir a humanidade, como estamos passando, sejam por coisas pequenas, por pequenas confusões, por pequenos maldizeres que as pessoas querem levantar. Se for calúnia, nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus que nós podemos apresentar a ele aqueles que falam mal de nós, porque ele toma as providências. Podemos apresentar isso ao Senhor. Todas as suas preocupações, todas as minhas preocupações, nós devemos apresentar ao Senhor antes de qualquer coisa, porque ele é o Deus capaz de resolver sem que muitas vezes nós precisemos vir a mexer com uma folha, com um fio de cabelo.
Ele é o Deus que toma as atitudes e que resolve qualquer problema. Nós não temos por que nos desesperarmos. Ah, mas a situação é muito complicada, é muito difícil, é uma doença muito séria. Sim, mas Ele é Deus. Ele pode, Ele ouve e Ele se preocupa. O salmista continua dizendo aqui que o Senhor é a força e fortaleza. Fortaleza é algo assim, fortaleza me faz lembrar daqueles filmes que nós vemos na Idade Média, onde existem grandes castelos que são impenetráveis. As pessoas não têm como penetrar naqueles castelos onde os reis habitavam antigamente, pois o nosso Deus é uma fortaleza muito maior do que isso. Ele é o nosso refúgio, nós temos toda a proteção quando nós nos abrigamos no Senhor. E o salmista, quando ele levanta a voz dele e clama, e o Senhor vem em resposta, em solução, ele canta louvores a Deus. Davi, ele escrevia essas poesias maravilhosas que são os salmos, são cânticos, e ele fala, ele diz aqui, ó, meu coração exulta de alegria e com o meu cântico lhe darei graças. Davi pegou o melhor que ele tinha e com o melhor que ele sabia fazer, louvar, cantar, ele agradeceu ao Senhor. O que eu estou querendo dizer hoje, que seja qual for a questão que está te abalando, que está te afligindo, que está te preocupando, te tirando o sono, entregue na mão do Senhor. Clame, confie, busque, porque Ele é Deus, Ele se preocupa com você, Ele se preocupa comigo, em todos os sentidos. Deus quer participar da sua vida, Ele quer estar presente em todas as suas questões. E quando o milagre vier, façamos isso, cantemos louvores, demos graças ao nosso Senhor, mostremos a Ele a nossa gratidão, porque se passarmos um dia agradecendo ao Senhor é muito pouco diante de todas as coisas que Ele tem feito nas nossas vidas. Diante de todos os livramentos, o maior livramento que eu vou falar para vocês agora é, neste momento que estamos vivendo, diante de todos os livramentos que Deus tem nos dado, é o fato de estarmos aqui. Nós estamos aqui. O mundo está passando por uma situação difícil, mas para a glória de Deus, nós estamos aqui. E muitos queridos nossos também. Então, queridos e queridos que veem, que ouvem este vídeo, vamos levar as nossas petições àquele que é força, àquele que é poder, aquele que é escudo, aquele que é fortaleza, aquele que te ama, aquele que está preocupado com a sua vida, com todas as suas questões. Participe a Ele, busque a Ele, louve, agradeça, porque os livramentos de Deus são muitos na sua vida e na minha vida. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor Deus, em nome de Jesus, muito obrigada, Pai, pelo teu amor para conosco, para o teu amor com a humanidade, Senhor. Muito obrigada pelos teus feitos, louvamos e bendizemos o teu nome, porque sabemos que podemos contar com o Senhor. O Senhor é aquele que não se atrasa, o Senhor é aquele que está atento ao nosso clamor, quando clamamos, quando pedimos, quando buscamos a tua face, de acordo com a tua vontade. Obrigada, Senhor, que todos nós possamos sentir cada vez mais que podemos contar e descansar em ti. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Pai querido, Pai amado, Senhor, em nome de Jesus, nós estamos aqui, Senhor, diante do teu trono, Senhor, de glória, de poder, de majestade, Senhor, para colocar, Senhor, essas
causas diante de ti, Senhor. Senhor, são muitas causas, são causas de saúde, Senhor, são causas de relacionamento. Senhor, são pedidos de justiça, Senhor. Vem colocar diante de ti, Senhor, esse rapaz, o Ângelo, que justamente está preso, Senhor. Senhor, o Senhor é o Deus da justiça, Senhor. Justiça é o teu nome, Senhor. Então, nós clamamos àquele que é toda justiça, que venha intervir, Senhor, nessa prisão injusta, Senhor. Que venha livrar teu filho de todo mal, Senhor. Que venha guardar a vida dele na prisão, Senhor. Livrá-lo de todo mal, Senhor. Senhor, que seja com ele como foi com José, Senhor. Que o Senhor esteve em todo o tempo com ele naquela prisão, Senhor. E ele foi bem-aventurado naquele tempo, Senhor. Ele testemunhou, Senhor, do teu poder. Testemunhou, Senhor, do teu amor. Testemunhou da tua glória, Pai. Seja com ele como tu foi com José na prisão. Pai, e que a família dele, Senhor, possa ser impactada, Senhor, pelo testemunho de toda essa situação, Senhor. Possa haver restauração naquela família, Senhor, através dessa circunstância. Paizinho, eu venho te pedir pelo Marcelo, Senhor, ele está longe dos teus caminhos, Senhor, ele foi criado ouvindo a tua palavra, Senhor. Mas, Senhor, nós sabemos que os teus caminhos são perfeitos, e o Senhor sabe o caminho dos nossos corações. Por isso, nós clamamos pela vida dele, Senhor, pela conversão, pela restauração, Senhor, dele, a comunhão dele contigo, Senhor. Mas já agradecemos, Senhor, porque sabemos que o Senhor conhece perfeitamente o caminho dos homens. E é com sabedoria, Senhor, que o Senhor transita por eles. Por isso, Senhor, eu te peço que o Senhor guarde eles de todo mal, Senhor. Guarde a mente deles, Senhor, e que ele seja iluminado pela tua palavra, Senhor, nessa transformação. Queremos pedir pelo Bruno, Senhor, colocar diante de ti esse procedimento que ele vai fazer, Pai. Que o Senhor esteja com ele, Senhor, que o Senhor esteja dando sabedoria aos médicos, que o Senhor esteja orientando, Senhor, todo o caminho, Senhor, de vitória dele sobre essa enfermidade, Pai. Senhor, eu te peço pela Ana Maria também, Senhor, que veio clamar por ti. Não sei qual é a causa, Pai, mas o Senhor sabe, Senhor, que o Senhor esteja respondendo, Paizinho, tudo que ela tem colocado diante de ti, Senhor, toda a sua situação. Paizinho, eu te peço pela Rosane, Senhor, pela sua vida. Senhor, nós sabemos que estamos num tempo difícil, Senhor, para o trabalho, para o emprego, Senhor. O mundo está mudando, o mundo está muito diferente, muitas formas estão fechando. Mas o Senhor é aquele que abre e fecha, que tem a habilidade. E a porta que o Senhor abre, ninguém fecha. Então, por isso, Senhor, eu venho te clamar, Senhor, que o Senhor abra portas para Rosane, portas perfeitas, portas com a tua chave, Senhor, portas que o Senhor abre e ninguém fecha. É que eu te clamo, Paizinho. Paizinho, eu te clamo por Marília também, Senhor. Senhor, que o Senhor possa tocar nos intestinos. Se ela está emagrecendo, já é uma coisa mais séria, Paizinho. A saúde dela possa ser restaurada, Paizinho. Senhor, toca no corpo dela nesse momento e dá saúde a ela. Paizinho, eu te peço também pela família da Cristiane, Senhor, esses casais que estão em conflito, que estão em luta, Senhor, que o Senhor venha, Senhor, trazer paz, Senhor, paz a esses relacionamentos, Senhor. Pai, que o Senhor venha consertar, Senhor, aquilo que está torto. Pai, que o Senhor venha entrar com sabedoria, Senhor, de todas as partes. Pai, que o Senhor venha entrar, Senhor, desfazendo todo o mal entendido, Senhor, desfazendo, Senhor, toda a confusão, Senhor, desfazendo todo o laço de inimigo, Senhor, nessas famílias. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que todo o mal possa ser desfeito, Senhor, que está trazendo tribulação, que está trazendo confusão, que está trazendo, Senhor, esfriamento, Senhor. Senhor, tira todo esfriamento desses casais, Senhor. Senhor, tira todo o desentendimento, toda a falta de amor, de compreensão, Senhor. Senhor, que eu te peço, já te agradeço, em nome de Jesus. Paizinho, nós também colocamos o Estevão diante de ti, Senhor, porque somos gratos, Senhor, pela generosidade dele, Senhor. Pai, que ele possa ser abençoado com toda a sorte de bênção, Senhor.
pelo que ele tem feito, Senhor, porque nós sabemos que é para a honra e glória do teu nome, Senhor. Abençoa ele, Senhor, retribui, Senhor, todo esse benefício que ele tem dado a esse grupo, Pai, é o que nós te pedimos. Eu acho que eu não esqueci ninguém. Irmãos, e que o Senhor possa abençoar, né, todos nós, é a primeira vez que eu estou aqui, que o Senhor possa abençoar essa reunião, possa abençoar todas as mães, em nome de Jesus, amém. Senhor Deus, em nome de Jesus, unida aqui em fé com as suas filhas, eu quero clamar pela vida do seu Iolando. Senhor, ele tem 80 anos, tu conheces a estrutura do teu filho, ele está passando por um momento de perda, Pai, um momento de dor, um momento de tristeza, e neste momento, Senhor, ele não pode ficar sozinho, nós sabemos disso, e entendemos que o Senhor sabe muito melhor do que nós, mas eles precisam, Senhor, do seu socorro, eles precisam, Senhor, de qualidade de vida para o seu Iolando, ele precisa de conforto, ele precisa de consolo, Senhor. Toma a causa dele, de Márcia, em tuas mãos, Senhor. Que haja uma solução para que eles possam viver bem. Seu Iolando, já pela idade que tem, já não pode mais ficar sozinho, Senhor, em nome de Jesus. Que haja recurso, Senhor, para que eles possam viver bem. Envia, Senhor, as suas bênçãos sobre esta família, sobre esta casa, que haja paz, Senhor, que os corações sejam atingidos por Ti, que eles percebam a Tua presença, Pai. Em nome de Jesus, seca as lágrimas, Senhor, no tempo certo, porque nós bem sabemos que há tempo para todas as coisas, mas tão somente, Senhor, que eles tenham qualidade de vida, que o seu Iolando tenha todo o suporte, toda a atenção necessária, Senhor, e que também seja um momento leve para a Márcia e para aqueles que estiverem envolvidos, Senhor, no cuidado do seu Iolando, com toda a segurança, com toda a paz, Senhor. É o que eu te peço e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos passar para a segunda meditação com a Rosana. Então, vamos orar pela palavra neste instante. Senhor Deus, em nome de Jesus, vamos passar para o nosso segundo momento de palavra. Continua, Senhor, falando conosco. Conduz tua filha, Senhor, na mensagem que tu deseja que nós venhamos a ouvir para aquecer mais o nosso coração, Senhor. Dá a ela as palavras, Senhor, as frases, as interpretações que o Senhor deseja que nós venhamos a ouvir, Pai, e que nada distraia a nossa atenção, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos abrir, então, as nossas Bíblias no livro de Salmos, no número 23. Ele é um salmo bem conhecido e é por isso que a gente muitas vezes já tem até de memória, não é? Mas é um salmo que é extremamente necessário a gente refletir e lembrar todos os dias. Não é só no dia que a gente tem algum problema, alguma dificuldade, porque ele é o salmo que caracteriza o Deus a quem servimos. Ele caracteriza a finalidade de Deus na nossa vida. Ele é o Senhor, mas mostra com que coração esse nosso Deus nos vê, com que olhos ele nos enxerga, ele nos sente, ele nos percebe, com que mãos Deus nos toca, como é esse cuidado de Deus na nossa vida. E é sobre isso que nós vamos meditar. Então, eu lerei o Salmo, porque você pode não conhecê-lo, mas você vai, a partir de hoje, saber que ele é uma letra de uma música hebraica, há muitos anos atrás, escrita pelo grande rei Davi, que é um ancestral da vida de Jesus, né? Ele diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo.
A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Esse é o Salmo de Davi. Davi, ele antes de ser rei, ele foi um jovem escolhido por Deus já na juventude, quando estava na função de pastor de ovelhas. Pastor de ovelhas não é muito conhecido hoje por nós aqui no Brasil, mas ele é um profissional que cuida, que vai tratar, vai direcionar a ovelha, que é um animal extremamente dependente. Ele depende do cuidado, ele depende da direção, ele enxerga pouco, né? E ele precisa de alguns cuidados para crescer, para se manter, para sobreviver, inclusive. Então, essa relação do cuidado humano sobre a ovelha, sobre o rebanho, é necessário. E Davi, então, na sua juventude, ele estava voltado para essa atividade. E quando adiante ele é escolhido como um rei, direcionado e ungido como um rei, ele vai usar muitas das experiências e do aprendizado que ele teve nesse tempo, então, como pastor de ovelhas. Então, é necessário a gente ouvir e entender a história de Davi para compreender a sua sensibilidade. Porque nessa época, inclusive, ele tocava harpa, ele direcionava as ovelhas, e a gente sabe que quem é poeta, quem é um músico, tem sensibilidade, é uma pessoa sensível. E ele se expressa muito bem, porque lá naquela atividade rural, ele percebia claramente a intervenção de Deus na vida dele. E depois, como rei, ele continua percebendo. Que coisa importante, né? A gente percebe a trajetória desse homem, que vem de uma origem simples e vai até o posto máximo da sua nação, que é um rei, mas ele continua percebendo e se relacionando cada vez mais íntimo de um Deus, do Deus dele, que é o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, a quem hoje, aqui nesse lugar, nós já oramos e já adoramos o Senhor. E ele vai falar de uma forma muito interessante, que fácil de perceber, de entender e de guardarmos, para nós nos lembrarmos também, assim como Davi. Ele diz no primeiro momento, no primeiro versículo, que o Senhor é o pastor dele e que nada falta. Esse homem, Davi, ele está dizendo, eu sou dependente de Deus, porque uma ovelha, como eu já disse, é dependente do seu pastor. Então, eu sou dependente do pastor Deus. E Jesus, que é Deus na terra, encarnado no nosso meio, e ele também disse isso, eu sou o bom pastor, que dou a vida pelas ovelhas, lá no livro de João, no capítulo 10. Jesus é o bom pastor hoje, porque nós sabemos que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou. Mas nessa época, muitos anos atrás, Davi não tinha ainda a presença de Jesus, mas ele tinha a presença de Deus. E Deus, que é Jesus, entre nós, nós hoje podemos dizer que o nosso pastor, aquele que cuida de nós, é Deus. E nós também devemos ser dependentes de Deus. Porque quando a gente depende de Deus, a gente percebe que benefício temos por ser dependentes de Deus. E aí faz a diferença quando a gente conhece, faz parte do rebanho do nosso Senhor Deus, que é o nosso Jesus, Senhor e Salvador. Ele diz aqui, deitar-me faz em verdes pastos. Ele dá a descrição de uma ovelha e o melhor da ovelha, né? Porque uma ovelha que tem pastor, que faz parte do rebanho, ela descansa, ela tem conforto, ela tem a alma refrigerada, porque ela é guiada para os lugares certos. Uma ovelha não sabe nem buscar água, porque uma ovelha tem muito pelo.
E se ela vai caminhando por um riacho bem raso e ela tropeça, aquele pelo todo, nada mais, nada menos, vira uma grande esponja, absorve aquela água. E essa ovelha ela é capaz de perninha para cima, com o pelo todo inchado como uma espuma, ficar ali e morrer. E a gente sabe que se as ovelhas passam muito tempo de perna para cima naquele lugar, ela vai perdendo oxigenação e morre. Então, coisas simples, um riacho raso, ela não sabe se livrar daquilo. Ela precisa que o pastor vá à frente, coloque pedrinhas, desviando o curso do riacho raso, que para ela pode ser um problema se ela tropeçar, e então ela passar para o outro lado. Ela também tem dificuldades de como vai beber essa água, porque o sol quente também atrapalha. Então, um pastor verdadeiro, autêntico, que cuida da sua ovelha, ele convive diariamente. Ele se antecipa aos problemas e cria o desvio, o atalho, o livramento. Esse é o bom pastor. E Davi sabe disso porque ele era pastor, né? Ele vai à frente, mas ele também tem que acordar cedo. Ele acorda cedo, ele vai verificar onde é o melhor pasto, onde é que esse pasto pode ser plano, onde é que o orvalho ainda está sobre a folha com gotinhas de água fresquinhas, para que ela cedo caminhe, chegue a esse pasto verdejante, coma, porque a ovelha come muito, né? E ali ela também, à medida que comer, ela também se hidrate. Hoje, no nosso tempo, a gente já sabe que os pastores profissionais, eles vão à frente, inclusive lançando um pozinho de sais minerais, para que ela não só beba a água do orvalho, não só coma aquele matinho, né, aquele capim ali, mas que é aquela grama, mas que ela também coma os sais minerais. Veja que o pastor tem que entender a rotina, ele tem que estar vivendo aquilo que a ovelha vive. Por isso, o pastor, ele dorme com as ovelhas. O bom pastor dorme lá no aprisco com as ovelhas. E as ovelhas, elas podem também fugir, sair do aprisco. Por isso, ele se coloca ali à porta do aprisco. É muito interessante saber que a ovelha, ela requer essa necessidade de se refrigerar. Então, é necessário ter um lugar com sombra, é necessário ter um alimento farto, não só grama, mas farta grama, porque ela come muito. Ela nem sabe andar em grupo, porque ela dá coice uma na outra. Elas andam muito juntinhas e elas não enxergam muito também. Elas precisam dessa referência da outra ovelha perto dela. E nós não somos diferentes, somos muito parecidas com as ovelhas, não é? Nós também precisamos, muitas vezes nos ferimos uns aos outros, mas também precisamos muito sermos atendidos pela presença de Deus na nossa vida. E a gente também precisa muito desse refrigério, né? E a palavra de Deus ela é muito clara. Ela fala do que é a presença de Deus na nossa vida. A presença de Deus na nossa vida gera conforto, gera refrigério e gera direção, porque o texto diz que ele é guiado, que o Senhor guia pelas veredas da justiça, ou seja, por uma vereda justa, sem folga, sem dificuldades, sem muitas opções, ou seja, na diretriz que todo o rebanho precisa chegar para ser alimentado. Esse é o nosso Deus, e é assim que o rei Davi, quando escreve, ele percebe. E Davi fala isso porque ele, assim, ele também é pastor. Ele sabe que o bom pastor está na rotina, como eu disse. E a rotina de um pastor é ter nas mãos uma vara e é ter nas mãos um cajado. O cajado, que nós já sabemos, é aquela vara grande, né? Com um gancho. Essa vara serve para puxar a ovelhinha se estiver distante, para dar direção se ela estiver se desviando, ele vai dar um toquezinho generoso, terno, para que ela retorne ao grupo.
ele tem a habilidade de perceber com antecipação se tem um animal à frente que pode assustar, que pode morder, e por isso ele joga a vara, ele tem a vara como um elemento de correção. Mas lembre-se, a vara não é para a ovelha. Para a ovelha é o cajado. É essa direção. E quando a ovelha tem algum problema, ele, inclusive, pega no colo e carrega junto com o rebanho. Então, nós sabemos que o pastor ele tem essa delicadeza, porque também a ovelha ela é delicada. Mas o interessante é que nessa poesia do nosso rei Davi, ele não esconde a realidade de uma ovelha. A ovelha, por ter muito pelo, ela fede. Ela também não tem um cheiro muito agradável. E no calor, aquela gordura toda que o sol bate, e muitas vezes aquele suor, gera um natural cheiro inadequado também. A gente sabe disso, porque a ovelha ela caminha com todo aquele pelo. É diferente de gato que se lambe todo, né? É diferente. Mas nós sabemos que o Senhor sabe lidar com cada um de nós. Quando uma ovelha se fere, a gente sabe também que ela precisa de algum cuidado. E o bom pastor, ele tem lá na sua bolsa o óleo, aquilo que vai colocar no narizinho dela, vai passar na cabeça. Por quê? Porque as moscas tendem a fazer a residência, a picar o narizinho dela, ou até entrar pelas narinas. Mas quando se passa e lambuza com óleo, aquela respiração da ovelha se faz sem problemas, porque as moscas não querem passar perto do óleo. Então, veja que o Senhor pastor, ele é equipado para proteger toda a necessidade da ovelha. Esse é o bom pastor, porque existem pastores que são empregados, né, contratados, nem dormem no aprisco com a ovelha, mas o bom pastor, ele faz a diferença. E Davi, que era o bom pastor, e a Bíblia diz em outros textos no livro de Samuel, como era o comportamento de Davi, que Davi, inclusive, dormia e ficava com as ovelhas. Ele observa a realidade, que a ovelha também passa por vale, e vale da sombra da morte. O que quer dizer isso? Um lugar com depressão, com profundidade. E nesse lugar, a gente sabe que pode não ser um lugar agradável de passar um rebanho inteiro. E muitas vezes outros animais no vale também são ali, justamente por ser um lugar mais acuado, mais apertado, muitos animais podem ficar por ali e morrer por ali, não saber sair do vale. Mas quando uma ovelha passa, ainda que por um vale, ela pode ver, inclusive, as carcaças de outros animais ao redor, o que assusta. Sim, não é bom e nem agradável a gente olhar as histórias, né, de falecimento de várias pessoas que estão ao nosso redor, nas histórias, até nessa pandemia ou na vida, no rumo de vida que nós temos. Mas, quando nós sabemos que quando estamos no vale, o Senhor está conosco, é o que nos garante. E nesse texto, no capítulo 23 do Salmo, o auge dessa poesia é a presença de Deus com o rebanho, com a ovelha. E a presença de Deus se faz na pessoa do pastor de ovelhas com a ovelha. Um rebanho sem pastor é um rebanho perdido, a ser alvejado e caçado por outros animais, outras intenções. Mas um rebanho que tem pastor, é um rebanho que tem a presença. Mas ele não esconde a realidade, ele diz, a ovelha passa no vale. Há momentos que o vale é necessário, mas o pastor não foge, ele está junto no vale da sombra da morte, ou seja, da ameaça de morte. Mas a presença do pastor se faz presente pela percepção da vara
e pela percepção do cajado. Como é importante nós lembrarmos do que é a vara e do que é o cajado. E o livro de Provérbios é muito interessante. Capítulo 6, verso 23, diz assim: porque o mandamento é uma lâmpada e a lei é uma luz, e as repreensões são um caminho da vida. Deus tem leis e mandamentos, e elas são exatamente isso, uma lâmpada e uma luz na nossa vida. Então, no vale da sombra da morte, a luz que nós temos é palpavelmente os mandamentos do Senhor e a lei do Senhor, que hoje nós sabemos que se expressa pela palavra, pela Bíblia Sagrada. O nosso Deus, bondoso e fiel, ele diz que ele está presente. Então, eu e você, nessa pandemia, nesse momento difícil profissional, né, de saúde, de perdas, não se esqueça, a palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela é a vara e ela é o cajado, que a gente pode sentir e perceber. Para isso é necessário que a gente abra a palavra, que a gente leia, porque a treva da sombra na morte, ela se afasta quando a gente entende bem quem é o nosso Deus que tem poder para nos guardar. Diz também que não só a gente passa por vale, por morte, mas a gente passa também por inimigos. A palavra de Deus diz ali no verso 5 que o Senhor prepara uma mesa à frente dos inimigos. Então, quer dizer que tem inimigos, tem gente contrária. A gente sabe que hoje temos o Covid, que é um inimigo, a recessão, que é outro inimigo, né? A falta de emprego, mais um. Quantos inimigos nós temos? Mas a palavra de Deus diz que ele tem uma mesa preparada. Uma mesa preparada é um planalto, é Brasília, né? É Goiás, é Tocantins, ou seja, é um terreno plano, porém no alto. Então, um planalto é um lugar extremamente adequado para uma ovelha, porque lá tem grama, é uma visibilidade boa e protegido, mas lembre-se, no alto. Portanto, uma mesa é geograficamente um planalto. A gente usa esse nome como mesa pensando que é uma mesa de sentar-se, né, e poder comer, mas não é, é uma mesa geográfica, geológica, é um planalto, é um platô. Então, quando uma ovelha chega nesse platô, ela chega num campo, mas lembre-se, ela está no alto, e muitos animais agressivos não conseguem subir até o alto. Então, o nosso Deus, o bom pastor, ele sabe nos levar em segurança para o alto. Esse é o nosso lugar, mas num lugar plano. E muitas vezes a gente quer subir, quer realmente buscar lugares altos pela força do nosso braço, pela arrogância das nossas palavras, das nossas emoções, do nosso trato. Mas a palavra de Deus diz que quem nos guia aos lugares altos é o Senhor, porque toda a sabedoria vem do alto. Então, é um lugar de sabedoria, é um lugar de fartura, porque ele diz que ali naquele lugar tem uma mesa preparada e que o Senhor unge a cabeça, ou seja, tem proteção, tem refrigério, mas tem cálice transbordante. Olha que coisa maravilhosa! Um cálice é uma porção, é uma herança, e é transbordante, mas ele representa também a alegria. Então, no meio do vale da sombra da morte, tem essa cena no nosso caminho, na nossa trajetória. Mas o nosso alvo é no planalto, é na mesa, a mesa preparada, ou seja, há um campo, há um lugar de descanso maior, há um lugar de alegria, que é também fora desse mundo, quando nós sairmos daqui, se estivermos com Jesus Cristo, o único Senhor e Salvador. Mas, enquanto estamos com o Senhor, Ele também sabe nos levar aos lugares altos desta terra. Ele sabe nos levar aos lugares seguros desta terra. Esse é o nosso Deus. E Ele diz que unge a nossa cabeça. Unção é para reis, sacerdotes e profetas, na época em que foi escrita esta poesia. Unção, ela vem especificamente de Deus. Ela é reconhecimento de honra para uma missão nobre.
E nós temos uma missão nobre, somos convocados a honrar, glorificar o Senhor, somos convocados a sermos filhos do Senhor Jesus, do Senhor Deus eterno, sermos co-herdeiros de Jesus. E tudo isso, quando nós reconhecemos Jesus como Senhor e Salvador, Ele nos faz habitar, permanecer com Ele para sempre, aqui na terra e fora da terra. Portanto, esse é um salmo que expressa a segurança do nosso Deus. Mas lembre-se, ele não esconde que existe vale, existe morte e existe também inimigos. Não devemos temer, porque a presença do nosso Deus, ele é o bom pastor. Ele não se afasta. Ao contrário, ele caminha conosco até chegarmos num lugar seguro para sempre. Por isso é que hoje, nesse dia, nessa hora, eu e você podemos colocar diante de Deus, como já colocamos, os nossos pedidos e agradecimentos, mas devemos colocar a nossa vida com a simplicidade de uma ovelha, na dependência do Senhor Deus Todo-Poderoso, como já cantamos, como já oramos, como diz todos os textos bíblicos que apontam a realeza, a majestade e poder do nosso Deus. E eu quero orar hoje por você que está me ouvindo. Quero orar por você para que você conheça esse Deus, o Deus amoroso que fica conosco. E é por isso que ele diz que nós não temeremos. Davi disse, eu não temerei. E se você conhecer a história de Davi, escrita na palavra de Deus, na Bíblia, você verá que ele passa por muitas situações agradáveis e desagradáveis, mas nunca lhe faltou a presença, a proteção e a graça de Deus na vida dele. E eu quero orar para que também você alcance isso hoje, agora, quando nós abrimos o nosso coração, quando nós confessamos Jesus como Senhor e Salvador, pedimos perdão pelos nossos pecados, e daí para frente, filhos de Deus. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero agora te agradecer pela tua presença na nossa vida. Muito obrigada, porque o Senhor é Deus, o bom pastor, o perfeito. Senhor, nós temos muitos exemplos de lideranças imperfeitas ao nosso redor, na nossa vida, na nossa nação, no país, no mundo, mas o Senhor não se compara, o Senhor está acima, o Senhor é soberano. E nós queremos te agradecer, porque o Senhor, na sua soberania, mas também no seu amor terno e simples, compreende as nossas dificuldades hoje aqui. E nós queremos, desde já, te pedir, Senhor, recebe a nossa vida, recebe, Senhor, o nosso coração, recebe as nossas limitações. Fica, Senhor, toma a nossa vida em tuas mãos. Nós te pedimos perdão pelos pecados e te pedimos, Senhor, que tu venhas reinar, nos pastorear, tu venhas ser o nosso Pai a partir de agora. E no nome de Jesus nós entregamos a nossa vida e recebemos hoje de ti a graça e o privilégio de caminharmos contigo, hoje, sempre e eternamente. Amém. Amém? Se você fez essa oração, saiba, a partir de agora, Deus é com você, porque Ele ouve, escuta e responde a oração. Leia a Bíblia, não esqueça. Teu Espírito
Já estamos terminando o nosso culto. Vamos nos despedir. Eu quero agradecer a todos, mas antes nós vamos orar pelo aeroporto do Galeão, né? Nós temos um trabalho lá na capela, nesse mesmo horário, nesse mesmo dia, que é terça-feira, 10h30, e nesse período de pandemia ele está sendo totalmente virtual. Mas nós vamos orar por cada necessidade. Eu quero convidar a Ivani para orar por cada aspecto naquele lugar. Senhor Deus, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, mais uma vez para clamar a Ti. Clamar a Ti, Senhor, pelo Galeão. Senhor, aquele aeroporto onde muitas pessoas chegam, muitas pessoas também embarcam para fora do nosso país. Amado Deus, clamamos a Ti. Dá livramentos naquele lugar, Senhor. As pessoas que chegam, que saem, aquelas pessoas, Senhor, que trabalham naquele lugar, dali elas tiram o sustento deles. Senhor, que sejam todos guardados por Ti. Senhor, que pelas portas daquele aeroporto não entre nada que não venha de Ti, Senhor. Ao contrário, que haja segurança, que haja paz, que haja boas notícias, boas novas. Senhor, aqueles trabalhadores, que eles tenham qualidade no trabalho deles, que eles tenham tranquilidade para exercerem o papel para o qual eles foram chamados naquele lugar, Senhor. Em nome de Jesus, toma as aeronaves, Pai, que elas sejam bem tratadas, bem cuidadas, com manutenção sempre em dia, que não haja, Senhor, nenhum tipo de acidente com elas, que vidas não sejam ceifadas naquele lugar, Pai. Em nome de Jesus. Toma, Senhor, aquela capela, aquela casa de oração, o hotel que está ali perto, Senhor, cada canto daquele lugar, os cantos mais remotos, mais ermos, Senhor, que seja notável a Tua mão, a Tua presença nos livramentos. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos juntos, vamos orar, vamos nos despedir, receba a bênção apostólica. Senhor, em nome de Jesus, obrigada por esse culto, por esse tempo contigo aqui. Continua falando ao nosso coração, e que, em nome de Jesus, o grande amor de Jesus, grande amor de Deus, a graça que é eterna e infinita na pessoa de Jesus, e a eterna consolação, orientação do Espírito Santo, seja conosco hoje e eternamente. Amém. Amém.